Já começou, está de volta a Liga Portugal e começou logo com surpresas, 2 empates a 2 bolas, tanto do Benfica como do Sporting, não deixa de ser surpreendente, não é verdade? Mas também podemos olhar para a vitória do Aroca em Guimarães e o empate do Braga em Moreira de Cónegos como algo relativamente surpreendente. Não tanto quanto se calhar estas escorregadelas do Benfica e Sporting, mas não deixam de ser relevantes. Portanto, vou pegar nisso e também na vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Alverca. Obviamente que vou falar da minha Briosa, não podia deixar de ser, uma vitória por 4-1 frente aos Chaves, ao Desportivo de Chaves, aliás, em Chaves, frente a um candidato à subida de divisão, eh, e a vitória que foi, não é? Uma vitória por 4-1, portanto, tenho obviamente que falar disso, mas irei falar também dos outros jogos, como por exemplo o Estoril Famalicão, foi o jogo que abriu a Liga Portugal, e também, porque não, o Marítimo Casa Pia, que foi o jogo que marcou o regresso do Marítimo à Liga Portugal. O Marítimo tinha descido há 3 anos e eu nunca tinha, antes disso, nunca tinha visto o Marítimo fora da Liga Portugal, portanto não deixa de ser interessante esse dado, não é? Há toda uma geração que não se tinha habituado a ver o Marítimo em divisões secundárias. Mas começo, se calhar, pelo início, pelos primeiros jogos tanto da Liga Portugal como da Segunda Liga. O Estoril Famalicão ficou empatado a um golo, um jogo, diria que a meio gás. Ambas as equipas tiveram se calhar algum nervosismo por estarem expostas neste primeiro jogo da Liga Portugal e não praticaram o seu futebol. Acho que não se soltou o suficiente, pelo menos na perspectiva do Famalicão de Carvalhal, dos particulares que vi no torneio de Como. Achava que iriam soltar mais o jogo, iriam estar mais à vontade. Não aconteceu. E lá está. Vi algumas boas indicações, vi também o dedo de Carlos Carvalhal, mas também sei que a ideia de jogo de Carlos Carvalhal demora a ser implementada, portanto é perfeitamente normal que ainda não estejam já enraizados todos os princípios que ele quer para as suas equipas. Mas vi, por exemplo, um miúdo de quem eu gosto bastante, que é o Costias, grande ponta de lança, e acho que vai dar muitas alegrias ao Famalicão e vai ser um dos destaques da Liga Portugal, ou uma das surpresas da Liga Portugal. Marcou já um golo e acho que pode vir a marcar mais. Tinha-o na Fantasy, mas cometi a infelicidade de não substituir os meus jogadores depois de fazer a equipa, ou seja, não os meti no 11 titular, e o ponta de lança grego ficou ali no terceiro lugar no meu banco de suplentes. Isto é de facto. Dói bastante, dói bastante. Mas pronto, ficaram ali 6 pontos no banco. Aliás, ficaram mais. Mas acho que vão ser recuperados porque houve jogadores que não jogaram. Pronto, siga. Vamos então para outro jogo, e vocês sabem que eu estou doidinho para falar dele, que é o Académica, o Desportivo de Chaves 1, Académica 4. É preciso olhar para os dados do jogo, e acho que os dados do jogo também mostram muita eficácia por parte da Académica. Foram 5 remates, 4 golos, mas também é preciso pensar no mérito da Académica, na organização defensiva da Académica e na forma como as chegadas ao último terço foram sempre bem calculadas. Acho que defendemos muitíssimo bem, a equipa esteve sempre muito bem organizada, aquele meio campo foi, mais uma vez, muito funcional. Eu continuo a usar esta palavra e acho que se adequa na perfeição. O Leandro voltou a ser o espelho do treinador em campo, o Sinisterra limpou tudo aquilo que ia ficando desarrumado, digamos assim, e o Marcos Paulo era também um elemento muito importante para os equilíbrios e também com boa chegada à área. Aliás, é ele que inaugura o marcador e inaugura se calhar também a Liga Portugal 2, não é? É ele que faz o primeiro gol da competição, portanto não deixa de ser algo simbólico. E pronto, esse gol acabou por dar mais conforto à Académica no jogo. O Desportivo de Chaves reagiu muitíssimo bem e veio para cima. O lado direito do ataque foi o mais agitador, por assim dizer. Acho que o Kaká sentiu muitas dificuldades e entendo que houvesse muita gente a apontar-lhe de certa forma o dedo, mas acho que também não contou com a contribuição defensiva necessária do Mané, não defendia tanto quanto, por exemplo, o Afonso do outro lado. Portanto,
foi normal que a Académica sentisse ali mais dificuldades sobre o lado esquerdo. Aliás, a dado ponto, o António Barbosa até trocou o Edson Farias pelo António Montes pelo Kaká, e peço desculpa à malta que não está habituada a ouvir falar destes nomes e não está tão familiarizada com a realidade académica, mas eu gosto sempre de dedicar aqui um tempinho à Briosa, peço imensa desculpa, mas pronto, é o que é. E a verdade é que a Académica acaba por beneficiar de 3 erros do Desportivo de Chaves. São quatro. Depois do primeiro golo há um corte feituoso do jogador do central, creio, do Chaves, que sobra para o Afonso Rodrigues, ele depois faz o resto. Depois o terceiro golo é também um erro do guarda-redes, e o quarto há também uma má comunicação entre a defensiva do Desportivo de Chaves e o Texel acaba por marcar. Aliás, o Texel esteve muito bem, entrou para o lugar do Kaká e foi um jogador que a meu ver, acho que vem para acrescentar à Briosa. Mesmo jogando, sendo destro, jogando no lado esquerdo, não se sentiu muita falta. E depois acho que houve o engenho e houve também a ousadia de o colocar a adiantar-se um bocadinho no terreno, sabendo que ele era destro, ou seja, podia vir para dentro e eventualmente surgir uma oportunidade para ele finalizar de pé direito, e aconteceu mesmo. Fez o quarto golo, e aproveitando também essa valência, não é? Que é um lateral jogar como se fosse um extremo, ali no flanco esquerdo. Um, Pronto, falei do Mané e da questão dele não defender muito e de não acompanhar muito o lateral do seu lado, mas acho que ele não falhou naquilo que é a primeira linha de pressão e condicionar a primeira linha de pressão do Desportivo. Aliás, eu acho que apesar da linha ofensiva ser nova, esteve muito unida nesse aspecto e é de realçar isso mesmo também. Eu dou aqui também uma saudação ao António Barbosa por isto, e também ao Leandro Silva, que muitas das vezes era ele que também que orientava ali a pressão ofensiva, portanto também ele muitíssimo bem, e a Académica fez uma exibição muito bem conseguida. Estou muito orgulhoso dos nossos rapazes e pronto, e venha sexta-feira com o Feirense, estou desejoso que esse dia chegue para voltar a ver a Académica ao vivo. Não fui a Chaves, mas lá está. Também não. Acho que vocês compreendem também. Por falar nisto, por falar em regresso, o Marítimo venceu o Casa Pia. Desculpem lá, vou só aqui dar aqui um jeitinho nas minhas notas. Portanto, foi o regresso do Marítimo após 3 épocas. Vimos neste jogo uns estilos diferentes no início, com o Marítimo mais recuado, apostado em sair em transição. Que a meu ver é normal dadas as circunstâncias. O Marítimo não é uma equipa ou não é um clube propriamente desafogado a nível financeiro, e a nível de reforço as coisas têm que surgir um bocadinho a conta-gotas. Há jogadores que o ano passado não eram propriamente titulares e subiram à titularidade neste jogo frente ao Casa Pia. Já o Casa Pia era uma equipa que não se importava de que o adversário tivesse o bloco baixo, desde que pudesse, entre aspas, controlar a bola. A primeira parte foi pouco entusiasmante, a segunda já foi diferente. O Marítimo já conseguiu subir o tom do jogo, assumir a partida, digamos assim, e nesse aspecto acho que o Guzo e o Terron foram absolutamente fundamentais. E aliás, não é por acaso que é Terron a servir o Guzo para o golo, e acho que foram fundamentais para que o domínio no meio campo fosse do Marítimo. Depois do golo, a equipa conseguiu manter essa toada e conseguiu manter o domínio, desta vez um domínio mais, como direi, menos ativo, com menos baliza, mas ainda assim um domínio bastante assinalável e muito interessante por parte dos jogadores do Marítimo. Um ótimo regresso à Primeira Liga. O jogo pode não ter sido assim tão entusiasmante. Vou dar o rating, entretanto, na segunda-feira, portanto, segunda à noite a seguir ao Santa Clara Nacional, vou dar os ratings da primeira jornada da Liga, mas pronto, até agora é isto. Posso-vos dizer, pronto, que achei este jogo pouco interessante. O jogo inaugural também não foi assim nada de extraordinário. Confesso-vos que ainda não vi o Moreirense Braga, nem o Gil Vicente Rio Ave. À hora que gravo, estou a gravar poucos minutos depois do jogo do Benfica, mas também os irei ver e irei dar o rating. Portanto, contem com isso no Instagram e também eventualmente no TikTok.
No dia do jogo do Marítimo houve também um Vitória-Aroca. O Aroca foi a Guimarães vencer. Houve domínio do Vitória, é verdade. Há aqui dedo do Tiago Margarido, mas não converteu esse domínio em golos. Aquele lance lembro do lance do Camará, que se entrasse acho que virava o jogo e era completamente diferente. Não aconteceu. E parafraseando Paulo Bento, se a minha avó tivesse rodas era um caminhão. Portanto, os Celis aqui contam um pouco. O golo do Aroca surge de um erro individual, portanto também há aqui comparações que se podem fazer com o jogo da Académica, por exemplo, em que um erro individual acaba por gerar, acaba por proporcionar à equipa adversária um golo, tal como aconteceu já agora. Aproveito já para destacar na Reboleira, entre o Sporting e Estrela da Amadora. Mas vi um Aroca muito bem organizado. Aqui vemos a importância da estabilidade de um ano para o outro, de manter o treinador, e o Vasco Seabra já vai para o terceiro ano da Aroca, e acho que isso é muito importante para a estabilidade de um clube, e isso passa também para dentro de campo. A equipa esteve sempre muito bem organizada, com bloco baixo, a respeitar também a capacidade técnica do seu adversário, e soube explorar os momentos certos para eventualmente ativar a verticalidade. A segunda parte foi de sentido único. Assim, foi uma situação que se intensificou com a expulsão de Monteiro, este domínio do Vitória, mas é impressionante ver a forma como o Aroca se manteve emocionalmente bem no jogo. Estava sólido, estava coeso, e o jogo parecia que, lá está, que o jogo podia durar mais meia hora e o Aroca aguentava-se. Portanto, é também de notar que o Aroca venceu em Guimarães pelo segundo ano consecutivo. Eu acho isto giro, e pronto, é algo que também gostava de realçar, porque fala-se muito dos chamados grandes, e às vezes perde pouco tempo a falar dos outros jogos da Liga Portugal, e aproveitar aqui também a jornada inaugural para tomar aqui mais tempo. Deixem-me o vosso feedback relativamente a esta escolha editorial, se gostaram ou não. E pronto, e vamos então passar para os chamados grandes. Começo por ordem cronológica. O Sporting empatou na Reboleira 2-2. Destaco o Benito, da minha Briosa, obviamente. Ele veio da Académica para o Estrela. Aliás, veio do Benfica. Ele é um jogador era do Benfica, veio emprestado para a Académica. Eu devo-vos dizer, como eu estava a dizer, ele foi o jogador que decidiu a partida, ou que empatou a partida, que estava desequilibrada para o lado do Sporting. Estava favorável ao Sporting, e o gol do Benito acabou por empatar tudo. E devo-vos dizer que quando ele começou a época, não estava a imaginá-lo titular. Era um jogador que, pronto, quando entrava, sim senhor, notava-se que se calhar merecia mais minutos, merecia mais oportunidades, mas o treinador não dava. Aliás, eu acho que ele só acaba por ser titular mesmo no final da fase regular, e depois na fase de apuramento de campeão, e depois sai como titular indiscutível, e se calhar o jogador mais dotado tecnicamente da Académica. Eu acho que não há muitas dúvidas quanto a isso. Depois sai, como disse, como titular indiscutível, e acho que isto pode também refletir no Estrela, e pode acontecer no Estrela. Eu acho que ele pode dar esse salto a nível de patamar competitivo. É desafiante, obviamente, dar esse salto, mas acho que ele é capaz de o fazer. E lá está. Este golo frente ao Sporting ajuda. O golo que marcou também frente ao Al Nassr também acaba por ajudar, não é? Obviamente, põe-o num nível mediático bastante favorável, e acaba por pressionar de certa forma aqui o Pepa a colocá-lo mais vezes em campo. Também ajuda se calhar o facto de Pepa conhecer o jogador, e lá está. Acho que há espaço para que ele possa brilhar também na Liga Portugal. Espero que sim. Só não tive mais saudades, ou não tive muitas saudades de o ver na Académica, porque a Académica tinha ganho 4-1 nesse dia, senão acho que tinha sentido muitas saudades dele. Seja como for, temos agora também uma frente de ataque muito competente. Mas pronto, voltando ao jogo do Sporting, e voltando também a outra jovem promessa, Flávio Gonçalves fez um ótimo jogo. Gosto muito deste miúdo, incursões muito interessantes, agitou a partida.
Também vimos-lo assumir o jogo sem medos, assumiu o remate quando foi preciso, visou a baliza. A nível de dribles foi sempre muito consequente. Era um jogador também é daqueles jogadores que recebe na linha para vir para o meio e acrescentou muito ao corredor central. Muita atenção a este miúdo, acho que vai dar que falar e não sei se não vai ser uma opção regular no 11 inicial do Sporting. Não digo que seja titular indiscutível, mas pelo menos uma opção regular acho que vai ser. O Sporting não entrou mal e também é fruto desta ação do Flávio Gonçalves, obviamente, muito intenso na pressão. Falhou se calhar na execução, criou muitas oportunidades de golo, muito volume ofensivo, e acho que com o Suárez de 2025-2026 o Sporting tinha saído para o intervalo com 3 ou 4 de vantagem. Não aconteceu, porque a referência ofensiva era Ioannidis e acho que ele precisa de confiança. Ele falhou muitos gols até conseguir marcar o 2-0, fazer o 2-0 aos 59 minutos, mas até lá acho que desperdiçou muito e o Sporting podia ter aqui uma margem mais favorável. O Zalazar assumiu o protagonismo, se calhar de forma um bocadinho forçada, já na segunda parte, se calhar o Rui Borges pediu para ser mais, deduzo que sim, ser mais virado para a baliza e ele respondeu da melhor forma. Um golo e uma assistência, grande exibição do Zalazar. Curiosamente, no segundo golo, após o segundo golo apontado por Ioannidis, o Rui Borges quis fechar o jogo e acho que foi o pior erro que cometeu. Tirando Flávio Gonçalves do jogo, saiu aos 59 minutos, e a entrada do Silas Anderson acaba por desacelerar um bocadinho a pressão que o Sporting e o próprio jogo do Sporting, e a equipa acabou por ficar penalizada, sobretudo nessa substituição, diria. A equipa acaba por recuar, o Estrela acaba por subir e assumir também a ambição de conseguir tirar pontos e conseguiu mesmo. Fez o 2-1 por volta dos 70 e poucos minutos e depois Benito faz o 2-2, não foi a única incursão que ele fez pelo lado esquerdo, nem pouco mais ou menos, não sendo um jogador veloz, é um jogador que também é muito capaz no drible e é capaz de deixar para trás até jogadores dos melhores laterais da Liga Portugal e conseguiu limpar muito bem, ultrapassar muito bem o Fresneda, fez-lhe a cabeça em água e acabou por marcar. É certo que há também de mérito Rui Silva no lance, aquela abordagem fica muito aquém daquilo que se espera de um guarda-redes de equipa grande, mas acontece. Gostei muito da postura do Estrela a nível ofensivo, como já tinha gostado do Tondela e do Vitória do Pepa. É um treinador que faz bem ao futebol português, tal como, por exemplo, o Ivo Vieira, que tenho pena que não esteja no futebol português. O Sérgio Vieira, a mesma coisa, por causa dois Vieiras. E são treinadores que eu acho que acrescentam muito ao nosso futebol. Portanto, estou expectante para ver o que é que este Estrela pode entregar. Os primeiros sinais prometem bastante. O Sporting perdeu então terreno para o campeão Futebol Clube do Porto, que venceu 2-0 o Alverca. O Futebol Clube do Porto não acusou a pressão da estreia, foi o sétimo jogo seguido do Futebol Clube do Porto a vencer, isto é, entrou pela sétima vez consecutiva a vencer na Liga Portugal, e isto deve ser realçado porque há sempre o nervosismo da estreia, há sempre fatores que podem condicionar eventualmente. Uma pré-época que não corre tão bem, alguma condicionante com reforços, e o Futebol Clube do Porto não tem assim tantos reforços, tem 3 até agora, e creio que só um é que fez parte do 11 inicial, o André Silva. Portanto, é perfeitamente normal que uma equipa possa tremer neste contexto. Não tremeu o Futebol Clube do Porto, nem pouco mais ou menos, também não perdeu ninguém importante, a verdade é essa, mas mesmo assim não deixa de ser relevante a forma como o Futebol Clube do Porto aborda a partida. Não foi propriamente a equipa mais sufocante, mas conseguiu exercer o domínio à sua maneira. Também teve mérito do adversário teve não digo sorte, também há de mérito do adversário pela forma como comete ali a primeira grande penalidade. Acho que foi muito imprudente o guarda-redes do Alverca cometer aquele penalti sobre o André Silva, que teve um regresso em grande, não é verdade? Ganhou 2 penaltis que deram os golos da partida e marcou um deles. Portanto, é de realçar isto.
O PP e o William Gomes também tiveram muito bem ligados, sobretudo na primeira parte, gostei muito da exibição deles. Não diria que foi um jogo impressionante do Futebol Clube do Porto, porque acho que lá está, mais uma vez, a partir do segundo golo, a equipa quebrou um bocadinho, e vimos a partir daí, até se ouviu aqui e ali alguns assobios. Na parte final, acho que o Alverca, da primeira parte, acho que o Alverca até conseguiu ganhar algum terreno, sobretudo através do corredor central, que pareceu-me um bocadinho permeável por parte do Futebol Clube do Porto. Na segunda parte acho que houve uma continuidade disto mesmo, e depois, lá está, compensa ter um guarda-redes do calibre de Diogo Costa, grande exibição, fez 5 defesas, atenção, para um guarda-redes de equipa grande não é coisa pouca, portanto mérito também ao Alverca nisto, embora eu vi no Alverca alguma dependência do Chiquinho. Vi um coletivo ainda à procura de se encontrar, mudou o treinador, entrou muita gente, é perfeitamente normal que a equipa ainda não consiga carburar da melhor forma. Nestes contextos normalmente vem ao de cima as individualidades, e o Chiquinho apareceu e muito bem, que grande exibição que ele fez mais uma vez. É daqueles jogadores que, pronto, impressiona-me como é que não está num patamar mais alto. Acredito que até ao fim do mercado vai para esse patamar, e se o Benfica vender Sheldrup, por exemplo, acho que é um fit perfeito para os encarnados. Se sair um extremo no Futebol Clube do Porto, a mesma coisa. No Sporting já não digo tanto, porque é um esquema muito específico, e não, lá está, se houver aqui a aposta no Flávio Gonçalves, havendo também o Jesse Derry, que é fantástico, havendo também o Doumbia, o Zalazar também é capaz de eventualmente jogar a partir de um dos flancos, portanto vai ser muito complicado arranjar ali um lugarzinho para o Chiquinho, mas pronto, acho que no Benfica acho que encaixaria muito bem, acho que até teria mais oportunidades para aparecer, mas pronto. É de notar que o contexto do mercado do Alverca não diminuiu muito a equipa, não é? E normalmente nestas circunstâncias pode diminuir. E depois há também aqui um facto a destacar, um facto estatístico, além destas 7 vitórias seguidas do Porto nas jornadas inaugurais. Há também aqui este fator de o Alverca nunca ter vencido o Futebol Clube do Porto em 12 jogos oficiais. Isto aqui é de relevo, não é? Portanto, sublinha-se também isto, e pronto, gostava de destacar. O Futebol Clube do Porto ganhou pontos não só ao Sporting, mas também ao Benfica. O Benfica jogou frente ao Académico em porta fechada, e lá está, em porta fechada o Benfica não costuma dar-se muito bem. Não sei se recordam da estreia do Benfica à porta fechada em 19-20. Não foi não terá sido, não sei se foi a estreia ou não, por acaso não sei se houve mais jogos à porta fechada. Eu tomei como o primeiro jogo, o jogo de 19-20, creio que foi, agora não me lembro se foi frente ao Santa Clara ou se foi frente ao Tondela, seria? Sei que houve um jogo frente ao Tondela, que houve um empate e depois uma derrota frente ao Santa Clara por 4-3, creio que não estou a dizer nada, não estou a dizer um disparate. E essa derrota frente ao Santa Clara, eu lembro-me de pensar, isto com adeptos se calhar não acontecia, e o Benfica não permitia que uma vantagem de 3-2, creio eu, ou 3-1, se virasse num resultado de 4-3. E pensei o mesmo hoje, frente ao Académico. Aliás, o próprio Bruno Pinheiro até disse que se não fosse se não fosse à porta fechada, ao intervalo se calhar já estavam 3 ou 4. Portanto, eu concordo com ele, porque o Benfica teve uma entrada no jogo muitíssimo forte, e acho que o facto de ter adeptos acaba por fazer a diferença. Aliás, se olharmos aos 23 jogos que o Benfica disputou à porta fechada desde 19-20, vemos que o Benfica perdeu 19 pontos. Perder 19 pontos em casa não é normal para qualquer clube. Em 23, mesmo que seja 23 jogos, é de facto é quase um ponto perdido por cada jogo, não é? Quase como se somasse só 2 pontos em cada partida, e isso numa equipa entre os chamados grandes é de facto muito diminuto. Portanto, não deixa de ser curioso, e é curioso também o facto de o Benfica, os jogos que disputou frente aos chamados grandes, portanto Sporting e Porto, não perdeu nenhum, empatou com o Porto e ganhou os 2 ao Sporting. Não deixa de ser relevante isto também. Portanto,
Bom jogo do Benfica na primeira parte. Prestiani foi o melhor jogador em campo, a meu ver, de longe. Tanto na primeira como na segunda parte. Foi o maior agitador do Benfica. Ele que lança o Pavlidis no lance do primeiro gol. É ele que marca o segundo gol e faz ali uma jogada maravilhosa. Portanto, acho que é Prestiani a grande figura da partida. Creio que foi ele o homem de jogo e merecidamente. Um, foi o homem mais dos encarnados. Continuam a encravar um bocadinho ali no corredor central. Acho que mas acho que esse nem é o maior problema do Benfica, porque a nível ofensivo acho que a equipa até tem boas rotinas e até tem executantes para levá-las a cabo. O problema passa mais pela transição defensiva. Quando a primeira linha não consegue travar a saída de bola ou não consegue condicionar a saída de bola do adversário, sente-se ali um chamado buraco que é uma coisa incrível, impressionante mesmo. Portanto, o Benfica quase. Lá está, o Palhinha ali encaixava muito bem e tem-se falado muito no Palhinha para o Benfica, e acho que é preciso alguém para cortar o jogo do adversário, para limpar quando a primeira fase de pressão falha e mais uma vez voltou-se a sentir isso no jogo dos encarnados. Não estamos a falar propriamente, lá está, o Académico de Viseu não é uma equipa assim tão má, mas também não é uma equipa de um nível de uma equipa que lute pelas competições europeias eventualmente. Portanto, acho que foi muito pela vulnerabilidade na transição defensiva que o Benfica consentiu este empate. Um, Teve uma ótima reação ao primeiro golo, já a segunda coisa já foi um bocadinho mais tímida, diria, embora criasse ocasiões, sobretudo por Luque Bacchio, foi se calhar dos mais ativos a sair do banco. Portanto, lá está, o Benfica foi buscar ao banco Luque Bacchio, Richard Rios, Sheldrup, o Orsnes ainda não jogou, ainda não jogou, tem estado lesionado. Portanto, há aqui um conjunto de jogadores que não jogaram no Benfica. Falta ainda um central, não é verdade? Portanto, há muito para remendar ali nos encarnados e talvez tenha sentido falta disso. Mas acho que há bons indicadores por parte de Marco Silva, da equipa de Marco Silva, ficam muito bem patentes neste jogo frente ao Académico, sobretudo na primeira parte. E acho que eventualmente este Benfica pode ser difícil de travar nessa perspectiva. Agora, tem que tornar o corredor central muito mais capaz, não é verdade? E com uma capacidade de execução muito superior. Que eu acho que a bola chegava ali ao corredor central e falo sobretudo da associação entre o Sudakov e o Rafa, e a equipa acabava por encravar, por assim dizer. Mas pronto, foi um jogo que permitiu ver também coisas positivas do lado do Académico. Não podemos falar só do Benfica. Milhoranza exibiu-se a alto nível, o Karaman também, gostei muito da exibição dele, e depois obviamente o Clóvis, que é aquele jogador clichê que já está no Académico há imenso tempo e merece aqui um patamar superior, obviamente, mas pronto, percebo que ele também esteja muito feliz em Viseu e que continue por lá, mas é um ponta de lança tremendo e merece outros voos, sem desprimor, obviamente, para o Académico, que teve aqui um ótimo regresso à Primeira Liga. Aliás, as equipas que subiram, Académico e, pelo menos o Académico e o Marítimo subiram e correu-lhes tudo muito bem. A Académica também. O Amarante é que não, perdeu frente ao Tondela por 2-1, mas lá está, estamos a falar também de um candidato ao título e de uma equipa que subiu. Portanto, seria um resultado perfeitamente normal também em Chaves, se o Desportivo vencesse 2-1 à Académica, mas lá está. Acabam por ser bons regressos e gostava de saudar também estes regressos às competições, tanto à Liga Portugal como à segunda Liga destas equipas. Foi bonito ver. Esta primeira jornada teve já aqui bons pontos de discussão, e pronto, espero que tenham gostado tanto quanto eu. Veremos o que é que vem a seguir. Para já vamos ter competições europeias e estou expectante para ver se o Braga consegue manter aqui o domínio frente aos bielorrussos. Acho que sim, acho que serão capazes de superar o desafio, até porque
não jogando na Bielorrússia, a coisa acaba por ser mais acessível, talvez, e acho que podem levar a cabo essa superioridade técnica que têm, que ficou evidente. Achei surpreendente o empate frente ao Moreirense, mas como vos disse no início do episódio, ainda não tive a oportunidade de ver o jogo. Quanto vê-lo e fazer a avaliação, os ratings, né, que fiz para o Mundial, vou fazer também para a Liga Portugal. Vou tentar fazer todas as semanas, todos os jogos, vai ser desafiante, né? 9 vezes 34, não sei quanto é que dá, façam as contas e depois digam, mas é muita fruta. Vamos ver, há de ser 270 mais 9 vezes 4, 36, 306? 306, talvez 306 jogos da Liga Portugal. Vou tentar fazer isso. Vai ser desafiante, mas olhem, vou tentar. Digam nos comentários se será útil ou não. E já agora sigam o 120, que dá sempre jeito. Portanto, por favor, façam e deixem like, essas coisas todas. Recomendem aos vossos amigos. Dá muito jeito, sem dúvida alguma. E é isso. Chega ao fim mais um episódio. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Meu nome é Pedro Machado. Este foi mais um episódio do Futebol 120.